sobre o evangelho "Deixai que venham a mim as criancinhas". A pergunta seria: quem ou o que não deixariam as criancinhas terem esse contato com Deus? Meu Deus, que pergunta maravilhosa. Olha só que pergunta boa, Claudia. Nossa, valeu, viu? Muito legal, minha amiga. Eu me lembro que com 9 anos de idade, eu me lembro o nome dele, pastor Ladislau, eu fiz essa pergunta na Assembleia de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma terça-feira, 4 horas da tarde. Com 8 anos eu fiz essa pergunta. Mas se Jesus convida, venha minhas criancinhas, existe algo que inibe as crianças não chegarem a Deus? Existe. Se Deus é tudo, Ele é amor. Estou falando do meu jeito, né? Na época eu fiz uma pergunta para ele muito mais simples, agora que eu estou elaborando mais em si. Olha, se nós vermos a sociedade hoje, faço questão de dar exatamente, hoje é dia 5/3, Salvador, Bahia, 9h21, 2023. Se nós vemos a sociedade de agora, isso não é julgamento, é eu pegar, sentar e observar. O que é a criança de Jesus? Vamos falar da criança de Jesus? A criança de Jesus, que Jesus convida, é uma criança ingênua? A criança de Jesus é uma criança que não sabe o que faz? Ela é só inocente? A criança que Jesus convida é uma criança incapaz de discernir o certo e errado por si mesmo? Que criança é essa que Jesus convida? Venha a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que criança é essa? É um excelente psiquiatra, psicólogo, psicoanalista das almas, o Cristo. Porque não existe maioridade de que ser ingênuo. Ser ingênuo é ser sensível, é ser generoso, é ser altruístico, é ser indulgente. Esses 4 sensos qualitativos provê a ingenuidade, que seria a maioridade da ternura, que tem a bravura de optar sempre pela educação do silêncio, que tem o poder da humildade consigo e a força inaquebrantável da gratidão à vida. Essa criança ingênua, ela só tem isso. Mas, Edson, onde é que entra o raciocínio? O raciocínio de uma pessoa ingênua se chama inspiração empática. Ela subexiste-se em si mesmo, sustentando-se por si próprio, mediante as sapatas que já são bem formadas e forjadas da sua integridade sensível humana, da sua lucidez acessível ao saber discernir, ajuizando, não julgando e comparando, ou desleixando, ou desfazendo, ou possuindo. Ela é livre deste tipo de julgo que compara, mas ela é afeta ao ajuizamento que acolhe e ampara qualquer tipo de diversidade. Olha a criança do Cristo aí. Então ela não é um senso que eu demonstre porque eu sigo doutrina A, B, C, D, X, ou teologia, ou religião. Não, ela é um senso que eu me nutro por paixão ao Cristo, por amor à vida e por afeto em Deus, sobretudo aonde os meus olhos plairá. É óbvio que eu sei que existe mal no mundo, é óbvio que eu sei que tem pessoas maquiavéis, é lógico que eu sei que existe a maldade fora de mim, mas o que eu tenho certeza absoluta é que dentro de mim, por opção qualitativa, como criança ingênua que sou, eu sou oásis de bênção, porque eu só quero bem. Eu defino, eu discerno,
eu concebo e eu acebo esse bem em mim com a naturalidade do raciocínio que por mim Deus opera. Eu posso chamar este operar como fé raciocinada, como reforma íntima, como respeito à vida, como integridade, como ética, como caráter. Cada um vai dar um nome a uma finalidade que doa em mim a maioridade de ser inocente. Eu me inocento de tudo que é bom e ruim lá fora. Não porque eu sou vaidoso, não porque eu sou orgulhoso, não porque eu sou um egoísta. Eu dou o meu exemplo. Então eu me dispo de todas as idades, eu me dispo de todas as características de sabedoria e de cultura, eu tiro de mim as armaduras de desenvoltura de palavras bonitas, eu arranco de mim toda a postura e polpa de qualquer pretensa evolução de sabedoria, mas apenas eu me revisto da ingenuidade, humilde, simples e inocente. Então, essa inocência em mim me empodera da incorruptividade. Essa inocência em mim, essa ingenuidade, me brinda de ter que fazer um bem aonde eu não me cresça em mim como algo melhor. Me protege de ter que fugir do mal, aonde por mim ainda eu não defina com um mínimo de sensibilidade o que é realmente lealdade entre eu fazer algo com bondade e boa vontade, que não seja disfarçosamente com o intuito de me aparecer, de me enobrecer, ou de me fixar, ou de possuir, ou desleixar a minha própria paz. Então eu sou ingênuo. E aí vem Cristo, esse menino aí de 33 anos, barbudinho, e diz para aquele monte de gente de 40, de 50, de 60, de 80, de 90, de 100, aquele monte de mestres da lei, todos pomposos. Mano, ó Cristo falando, mano, vocês podem ter o que vocês tiverem, vocês podem falar até em nome de Deus se vocês quiserem, mas se vocês não forem uma criança, ingênuos, inocentes como uma criança, que não precisam se infrar a suposta inteligência com a polpa da pretensão, que não precisam tonificar a suposta perspicácia e a leitura do outro com as prepotências do julgamento, mas somente se infra com simplicidade, humildade, ingenuidade e inocência. É óbvio que Deus, em sua pura compaixão, não vai precisar operar milagres fora de você. Não vai precisar mostrar para você adultos, velhacos, shows pirotécnicos, materializações para fora. Isso tudo é coisa do mundo que se corrói com o tempo. Agora, o reino de Deus vence a imortalidade, o reino de Deus é eterno. E somente as crianças ingênuas, simples, sinceras, ternas, afáveis, indulgentes, altruísticas, hão de sentir dentro de si algo que é além da imortalidade, algo que é o reino de Deus, a eternidade de poder se sentir em paz. Então sejam felizes, sejam crianças, tenham cultura, mas não desfaçam da desenvoltura da educação, da sensibilidade do trato com o outro, mediante o retrato íntimo que você já se faz em um ser humano afável, que se nutra da multiplicidade mensurável da sua paz. E da parte de si as verdades e realidades comedidas por padrões de comportamento, onde muitas das vezes você vive num cubículo apertado de obrigações de ter que manter, de ter que pertencer, de ter que possuir e de ter que fazer. Jesus apenas convida, seja como uma criança. Que criança é essa que Jesus está convidando
E que criança é essa que o Cristo está chamando e outra, atorgando, ele está dando autoridade a essa criança como ela ser pertencente ao reino dos céus e ela ser o tabernáculo, o potinho, o vasilhame de Deus. Que poder tem essa criança que o homem de hoje se distancia? Que poder é este? Será que essa criança tem o poder da naturalidade nutrida, não da versatilidade proferida? Será que essa criança tem o poder da generosidade alimentada, não só da caridade praticada? Será que essa criança tem o poder da indulgência pacificada com sua própria calma em si, não pelos outros, mas em si, e da beneficência mansificada por si mesmo, não apenas pelos outros, ao ponto dela ser o exemplo em carne viva por si própria do que ela é por dentro? Não apenas ser aquela pessoa solidária mediante as necessidades alheias. Qual criança Jesus está chamando para o reino dos céus? Aqui demonstra, obviamente, que é salutar a moral ou aquela que se conforta com a paz da sua ética no quesito evoluir espiritual. Será que Jesus está chamando aquela criança que não tem preconceito, que não tem racismo, que não precisa de preceito? Será que Jesus está chamando aquela criança que tem uma fé raciocinada, que entende que a pureza do espírito não é dimensão espiritual, não é seres desencarnados, que a pureza do espírito e a imortalidade deste eterno que já há é um senso de como eu me sinto por mim só. Eu posso estar na carne, eu posso ter um câncer, mas em mim, em nome da vida, em nome de Deus, o que é luz em mim é mais do que mortal, é eterno. E para finalizar, será que essa criança que Jesus está chamando, ela já não entende naturalmente sentindo-se eterna, porque ela entende que Deus só cabe e o eterno só encaixa em como eu me sinto? Ou será que nós distanciamos-nos de Deus por nós esquecermos dessa criança que quer encaixar Deus pelos atos que eu penso e quer, de alguma forma, enfiar o eterno pelas bondades que eu calculo? Obrigado, viu, Larissa? Eu me empolguei um pouquinho, viu? Obrigado, fiquem com Deus.